quando a mulher ela começa a descobrir que ela não precisa, que ela pode escolher ter alguém ou não, e que o mais importante é ter a si mesma, eu acho que o celibato ele acaba virando até uma consequência natural, porque o encontro com o outro vem a partir de um outro lugar. O nosso papo a gente inventa. Olá, eu sou Débora Guiar. Eu sou Graciema Freitas e esse é o nosso Papo a gente inventa. E hoje a gente inventou um assunto muito interessante, um assunto muito importante. Mulherada, fica até o final, porque vocês vão ver que show que vai ser hoje, que a gente tem uma convidada simplesmente maravilhosa. Débora, quem que é? Nossa convidada é Gabriela Alves Tullier. Ela é mentora de arte do ser e guardiã do sagrado feminino. Bem-vinda, Gabi! Bem-vinda! Olá, amadas, que prazer estar aqui. Aliás, Débora, há quanto tempo! Fico muito feliz assim, de poder participar desse programa com vocês. Nossa, que felicidade! Gabi, vou te chamar de Gabi, porque para mim... Eu já comecei toda íntima chamando de Gabi logo de cara. Pode chamar de Gabi, gente. Adoro. Para mim é a Gabi. Gabi, a gente vai falar de um tema que para algumas pessoas é controverso, mas que faz muito sentido para nós mulheres nesses dias de hoje. Vamos falar sobre boy sober. E aí, Gabi, o que significa, de fato, estar sóbria de homens? Gente, eu até rio, assim, porque é meio engraçado, por um lado, mas eu sinto que foi, para mim, extremamente necessário para o meu próprio autoconhecimento, para que eu pudesse encontrar dentro de mim mesma aquilo que eu tanto buscava fora e para que eu pudesse, desse lugar de inteireza, encontrar realmente alguém que faça sentido caminhar comigo. Porque o que eu sinto é que nós, por carregarmos muitas dores desde a infância e como mulheres dentro desse sistema patriarcal, nós projetamos as nossas faltas nos nossos relacionamentos. É aquela velha história da metade da laranja, sabe? Uhum. E eu não quero mais metade, eu quero uma pessoa inteira. Mas para eu encontrar uma pessoa inteira, eu preciso estar inteira. Então, esse boy sober que eu... enfim, que eu entrei também dentro desse movimento, né? Comecei a fazer parte desse movimento, sem nem saber que existia um nome para isso, na verdade. Foi algo muito natural, a partir de algumas experiências de relações abusivas, relações tóxicas, quando eu me dei conta de que eu era a pessoa em comum dessas relações, né? Eu falei, opa, tem alguma coisa errada comigo, né? Eu preciso olhar por que eu estou abrindo a porta para essas relações, para essas pessoas que me machucam tanto. Então, foi daí que eu resolvi, né, sair, né, de cena, me recolher, olhar para dentro, iniciar um processo profundo de autoconhecimento e entender que imagem do masculino eu guardava dentro de mim. Porque, assim, a gente sonha com conto de fadas, né? Encontrar o príncipe encantado. Toda mulher, em algum nível, ainda sonha com isso, né? Até porque a gente aprendeu desde cedo, né? Assistindo os filmes do Walt Disney, enfim. Então, a gente cresceu com essa ideia, inclusive de incompletude, de que a mulher só é completa se ela tiver um par. E eu cresci com essa ideia. Então, para mim, foi extremamente importante dar esse passo atrás, olhar para mim e entender que eu posso ser plena comigo mesma e cultivar a solitude, não mais viver a partir de um lugar de solidão. Até porque a solidão você pode viver dentro da multidão, né? Você não precisa estar sozinha para se sentir só. E eu, como não aguentava mais, né, solidão a dois, eu resolvi cultivar a solitude e aprender
a cultivar a minha inteireza para encontrar uma relação inteira, como eu disse. Não, e você sabe que, assim, nossa geração, as mulheres 40 mais, tem muito essa coisa das histórias de princesas da Disney, né? E Sim. as gerações mais novas talvez não estejam tão ligadas às princesas da Disney, mas tem outras histórias também na mesma pegada. E você estava falando aí da metade da laranja, realmente hoje também eu sou inteira, eu tive que ficar inteira para daí encontrar estar num relacionamento muito bacana, mas porque eu primeiro fiquei inteira. Porque antigamente a minha metade da laranja, amada, era só bagaço. E a questão que eu acho que é essa aí, né? Essa coisa de só ser completa com um par, né? Da metade da laranja, igual você falou, isso faz com que as mulheres passem a aceitar qualquer coisa só para Exatamente. poder ter alguém do lado, né? Como é que você vê Uau! isso? Nossa, você foi perfeita. Exatamente. O que acontece? Quando a gente não se sente suficiente, quando a gente não consegue reconhecer a nossa inteireza e se relaciona a partir desse lugar de falta, aí a gente começa a beijar um monte de príncipe achando que vai virar sapo e não vira. Essa é a realidade. Porque se você já se relaciona a partir de um lugar de falta, vai continuar faltando. E aí você acaba aceitando qualquer coisa, porque quando a gente está carente, basta alguém olhar para a gente, né? E, lógico, ter algum nível de atração, alguma química, que a gente já acha que aquele sapo vai virar príncipe. E aí, É tipo ir para o supermercado com fome, né? exatamente, aí o carrinho sai cheio, entendeu? É. Então, assim, Cheio de muita eu acho que porcaria. eu fui muito guiada por essa carência. Por isso que eu entrei em relações abusivas, em relações de codependência, relações tóxicas. E eu, hoje, como mentora de mulheres, eu procuro justamente alertar as mulheres em relação a isso. E todo o meu trabalho, eu não gosto muito de falar de empoderamento feminino, porque parece que se tornou mais um produto do patriarcado. Eu acho que esse termo, esse conceito foi muito deturpado, muito corrompido. Parece que empoderamento feminino é só ser independente financeiramente, meu corpo, minhas regras. E eu acho que o verdadeiro empoderamento está em se apropriar de si mesma. Então, eu falo sobre isso, sobre você se apropriar de si mesma. E quando você está apropriada de si mesma, você está na sua inteireza. E aí você pode encontrar alguém que também esteja inteiro. E eu não estou falando de perfeição, porque perfeição é uma utopia, né? Estamos aqui na Matrix, estamos aqui na 3D, está todo mundo aqui na escola da vida, então é lógico que sempre vão ter pontos escuros, sempre vão ter sombras, algo que a gente vai precisar integrar. Mas a gente precisa, pelo menos, para a gente ter uma relação madura, que é o que hoje em dia me abro para ter, a gente precisa ter um nível de autoconhecimento e, principalmente, um nível de autorresponsabilidade. A gente poderia medir o nosso nível de maturidade psicoemocional pelo nível de autorresponsabilidade. E enquanto a gente busca fora a completude, a gente não está se relacionando a partir de um lugar de adulto. A gente está se relacionando a partir das faltas da nossa criança interior. Uma das minhas especialidades é a criança interior, né? Então, eu entendo que se relacionar a partir da falta é buscar preencher os vazios dessa criança. Agora, Gabi, qual é o custo emocional para essas mulheres, né, de viver tentando ser escolhida? Porque Uau. fica muito nessa coisa, né, de ser a escolhida, ao invés de escolher. É o que a gente estava falando, eu acho que é um custo emocional, psicoemocional muito alto, porque
eu esqueci o nome da autora agora, mas é uma autora maravilhosa que ela fala, tem um livro, se eu não me engano, é O Amor na Prateleira. E é isso, a gente fica nessa prateleira esperando o príncipe encantado chegar e nos tirar da torre. E a gente que precisa aprender a descer dessa torre, a gente que construiu essa torre, sabe? Então, eu cresci com essa ideia, e é engraçado porque, assim, eu não lembro, eu não sei sinceramente se minha avó, se minha mãe foi criada pela minha avó, se alguma delas, a minha mãe com certeza não, porque minha mãe já, né, artista, já tinha outra cabeça, mas a minha avó mais tradicionalista, se ela me disse que eu precisava ser escolhida. Mas eu já tinha essa ideia dentro de mim, porque isso é uma herança, né, ancestral, é uma herança sistêmica do inconsciente coletivo atávica, enfim. Então, é muito ruim quando a gente não se sente escolhido. Primeiro que quando a gente cria essa ideia ou nutre essa ideia de que eu preciso ser escolhida, eu já me coloco, eu já me desconecto da minha própria força, do meu Sim. próprio poder, inclusive do meu poder de escolha. Peraí, mas e quem disse que eu quero ser escolhida, para começar por aí? Então, quando a gente fala de voice-over, eu não estava querendo ser escolhida. E continuo não querendo ser escolhida. Eu quero encontrar alguém. Hoje eu comecei a me abrir a encontrar alguém, porque, como dizia Vinícius, né, a vida é a arte do encontro, embora existam tantos desencontros pela vida. Eu acho que o verdadeiro amor, ele é um encontro, ele não é uma busca. Quando você busca, você vai beijar sapo. Não adianta, porque você vai... O amor não é o amor que é cego, é a paixão que é cego. Aliás, paixão vem de patos, né? Patologia. E o amor, não, o amor enxerga a pessoa do jeito que é e ama a si mesmo. Para mim, o amor, em essência, ele é incondicional. Olha, a autora é a Valesca Zanello. Isso, maravilhosa. É. Maravilhosa. Agora, olha, eu fico tão assim envolvida com isso, e eu fiquei pensando aqui também, Gabi, que é o seguinte: os homens, eles têm aquela ideia, na verdade eu falo homens, mas não são só homens, não, muitas mulheres também, de que a mulher está sozinha porque não foi escolhida. Isso eu estou falando em termos de sociedade, tá? A mulher, Claro. ela está sozinha porque ela não foi escolhida. Ela não, ninguém quer Tadinha. ela, coitada. Ninguém Tadinha. quer. E aí... O ninguém quer doído, né? Só que esse movimento, vamos chamar de celibato consciente, né? Isso. É tipo assim, cara, eu sou uma mulher e agora eu tô legal de relacionamento. Eu não quero. Tem uma grande diferença entre ela é rejeitada do que ela escolhe não querer. E tem muita gente que acha um absurdo as mulheres não quererem. Por quê? É como se a mulher precisasse estar com alguém para ser validada, para ter o seu valor. Ai, que preguiça! Puxado, que né? preguiça, sinceramente. Porque, assim, no meu caso, como eu falei, foi uma escolha extremamente consciente. Extremamente consciente. Então, e eu vejo um porque número de mulheres aumentando sim, nesse movimento. a autoestima está aumentando, Débora. A autoestima da mulher, a autoconsciência, o autoconhecimento. A gente precisou ralar muito para chegar aqui. Senão a gente ainda estaria atrás de um fogão, lavando, enfim, as cuecas e meias do marido. Então, assim, nós mulheres tivemos que correr atrás para alcançar a nossa autonomia, a nossa independência emocional, a nossa independência financeira, a nossa independência, a nossa liberdade de ser. Isso é muito sério, liberdade de ser. Liberdade Então, de assim, ser.
Pois é. Então, assim, e eu vou ser honesta, e é duro falar isso, pelo amor de Deus, não é um preconceito. Eu conheço homens maravilhosos, mas o fato é que a maioria está ficando para trás. Justamente porque a mulher precisou correr atrás. Então, como os homens estão no lugar, estou falando, obviamente, generalizando, num lugar de prioridade, não, como é que fala, de Conforto, privilégio, os conforto e homens privilégio. descansaram nesse lugar, entendeu? E aí ia ser tudo fácil, né? A mulher tem assim, eu acho que também há uma distorção também por parte das mulheres, porque eu vejo que essa independência sexual, esse empoderamento feminino foi também para um extremo onde muitas mulheres inverteram os papéis e virou uma coisa hipersexualizada, de hiperexposição. E eu não acho que isso é liberdade. Pelo Uhum. contrário, eu acho que isso é um pacto de vingança velado contra os homens. É muito Uma mais vingança profundo, que faz entende? muito mais mal pro vingador do que para quem está Com achando que está vingando. certeza, porque essa hiperexposição dos corpos, essa hipersexualização, no fundo, é a mulher ainda querendo ser escolhida. Só Sim. que com o discurso, meu corpo, minhas regras, quem escolhe sou eu. Mas no fundo, o que ela está buscando é ainda a validação de fora. Ela ainda quer ser desejada, ela ainda quer ser amada. Todos queremos, né? Claro, com certeza, mas é aquela história, né? O próprio Jesus falou, né? Eu não tenho a minha religião é o amor, mas eu gosto muito do que esse mestre, né? Entre tantos mestres, disse: amai ao próximo como a ti mesmo. Se ele diz como a ti mesmo, ele está considerando que a gente se Se ame ama. Então a antes. gente É. Antes. exatamente, aquela história também da aeromoça. Coloque a máscara de oxigênio primeiro em você, depois no coleguinha. Então, assim, a gente precisa primeiro ser a nossa melhor companhia, a nossa melhor amiga, o nosso maior amor, porque é o amor para a vida inteira. Então, se a gente não se ama, como é que a gente pode cobrar do outro e esperar que o outro nos ame? Não é nem justo, sabe, assim, colocar a nossa cruz nas costas do outro. Então, o amor maduro, ele nasce a partir do autocuidado, a partir do alto amor e da autorresponsabilidade. Por que as mulheres que estão nesse movimento desse celibato consciente, por que elas chegaram nesse lugar? Existem algumas razões, algumas vivências. Eu ia falar, você sabe, Eu acho que a gente está falando aqui de. A gente ouve falar em celibato consciente, celibato voluntário. Eu acho que tem uma diferençazinha sutil aí, né, na realidade, porque a consciência vem, a vontade vem de uma consciência que você teve e que aquilo não estava te fazendo bem e você precisa trabalhar para ver como é que vai melhorar a coisa. Eu acho que é meio assim, né? é porque assim, conforme a gente foi alcançando essa tal de liberdade sexual, a gente projetou na sexualidade as nossas faltas também. Não só no parceiro, não só no amor, mas na própria sexualidade. E por isso essa hipersexualização. Então, eu acho que muitas mulheres estão escolhendo o celibato, mais uma vez, porque elas estão mais conscientes de si mesmas. Elas estão mais conscientes de que elas não precisam de alguém. Existe uma diferença entre querer ter um par. Eu, por exemplo, agora estou nesse movimento de me abrir. Eu estava muito focada no trabalho, não estava sentindo a menor falta, não estava nem querendo mesmo, né? Porque, como eu falei, eu também precisei olhar para dentro. E mesmo depois, né, de entender muita coisa, de ressignificar muita coisa, eu estava focada no meu trabalho. Agora não, agora eu estou sentindo esse desejo, sabe, de compartilhar.
compartilhar a vida, compartilhar experiências. Eu adoro, eu já me casei algumas vezes, adoro casar, entendeu? Então, assim, adoro ter um par, mas é uma escolha e não uma necessidade. E isso faz muita diferença. Então, quando a mulher ela começa a descobrir que ela não precisa, que ela pode escolher ter alguém ou não, e que o mais importante é ter a si mesma, eu acho que o celibato ele acaba virando até uma consequência natural, porque o encontro com o outro vem a partir de um outro lugar, não de uma busca de preencher vazios ou apenas de uma necessidade fisiológica, até porque hoje em dia tem milhares de brinquedos por aí, né? Então as mulheres também estão mais livres nesse sentido, né? Descobrindo o seu próprio corpo, se descobrindo, descobrindo o seu prazer, porque aí é que tá, o fato de você ter um par não significa que você vai ter prazer. Olha isso. A gente é tão imaturo sexualmente, a gente é tão analfabeto sexualmente, justamente porque a sexualidade é um tabu, que o fato de você ter um homem não significa que você vai ter prazer com ele. A quantidade de mulheres que não chegam ao orgasmo com um homem é muito absurdo e alta. triste, né? E a maior parte são os parceiros. Olha que loucura. Então, assim, 70% das mulheres não alcançam o orgasmo com seus parceiros. Isso é um número muito alto. Então, assim, agora, no momento em que você tem um brinquedinho e você começa a descobrir o seu corpo e começa a se dar prazer, tipo assim, pra que um homem? Para ter problema? Então, não é uma questão de ter um homem, e sim a questão de ter um encontro. E o encontro, né, como dizia o Cazuza, que coincidência é o amor. Então, assim, o amor, ele é uma bênção mesmo do universo, ele nasce de um encontro de almas, não de uma busca desesperada por preencher os seus vazios. Quando você quer, você está no desespero, você quer, você precisa, na frequência ali já você não vai colar, não vai colar com alguém bacana. Então, realmente, esse momento de você eu vou chamar, se resguardar, olhar para dentro, se encontrar com você, deixar de buscar o amor, você começa a se encontrar com você. E aí, quando você está inteira, você sabe os seus limites, você sabe seus contornos, você está preenchida do seu amor próprio. Aí você está numa outra frequência, aí você encontra alguém do nada. Não existe nunca do nada, mas é uma coisa mais assim, solta, fluida, né? Na padaria, na fila da padaria. Na fila da padaria. Eu lembrei agora, sabe o quê? A avó de um amigo meu falava assim, vai na padaria, mete um batom aí. Ó. Você pode Nunca a qualquer momento encontrar alguém. Pois é, o amor, ele não existe para preencher vazios. O amor precisa vir de um transbordamento. O amor é um transbordamento. Quando você está plena de si, você transborda e aí a sua luz alcança, né? Enfim, o seu espectro fica muito mais amplo. Então é literalmente, né? A física quântica explica isso. Então, quando você está na frequência certa, você vai atrair pessoas, né? Experiências que vão estar na sua frequência. Agora, se você mais uma vez, se relaciona a partir de um lugar de falta, o que você vai encontrar? Pessoas que também estão se relacionando a partir de um lugar de falta. E aí, não é só os semelhantes se atraem, na verdade, não são os opostos, são os semelhantes, isso é lei da física. Então, os dispostos. Os vazios se atraem também. E aí que você acaba entrando, construindo relações de codependência, relações imaturas, tóxicas, disfuncionais, porque as doenças também se casam, se unem. A visão sistêmica, né, eu sou consteladora familiar, a visão sistêmica traz esse olhar de que as doenças se atraem. Não, e a coisa que
Graça quer falar, né? Não, é porque agora a gente até o assunto já mudou. Eu estou presa ainda naquele momento que você falou de escolhas e de consciência. Eu acho que a gente teve tantos assuntos traumáticos, vamos dizer assim, nos últimos dias, nas últimas semanas, que para algumas mulheres parece até ser mais seguro ficar sozinha do que se envolver com um amor que machuca. A gente vem aí de uma série de notícias, cada uma mais horrorosa do que a outra, né? Dá até medo a gente abrir algum noticiário, ler alguma coisa, porque uma coisa horrível atrás da outra. Você acha que isso impacta no aumento do movimento de mulheres que buscam essa solitude consciente? Eu espero que sim. Sinceramente, eu espero que sim. Porque é isso, eu já tive, como eu falei, em relações abusivas, eu já fui... Eu não vou falar vítima, não, porque eu não acredito nesse jogo de vítima e algoz. É um jogo, é uma contradança. E eu aprendi graças a essa experiência, mas eu já fui alvo de violência doméstica. E eu hoje vejo essa relação como um grande mestre. Foi só uma experiência com ele, porque também foi... Meu limite foi esse, né? Bastou. Mas antes da violência doméstica, tiveram vários tipos de violência. Então, violência psicológica, violência emocional, enfim. Então, só que eu nem sabia, nunca nem tinha ouvido falar em relação abusiva, não conhecia a Lei Maria da Penha, isso já faz quase 20 anos, sei lá. Então, eu não sabia de nada disso, porque não era divulgado como é hoje em dia, né? Então, eu aprendi tudo, literalmente, né, por experiência própria. E eu sei que eu fiquei nessa relação muito porque eu preciso trazer alguns temas aqui que eu acho que são fundamentais. Um é o seguinte: nós fomos criadas para servir e suportar. Isso é ancestral, isso é milenar, e isso está aqui, no nosso DNA. Então, a mulher ela é colocada como responsável por manter a família unida. Enquanto o homem é o provedor, a mulher é aquela que mantém a família unida. Se o homem vai embora, a culpa é da mulher, porque a mulher não foi mulher suficiente para segurar esse homem. Isso está no inconsciente coletivo. E nós, como fomos criadas para nos doar, e isso vem muito desse arquétipo mãe, né, que parece que é o último estágio da mulher. Você foi mãe, pronto, agora não tem mais nada que fazer aqui na Terra. Já fui mãe, menopausou, você serve para quê? Para nada. Cumpriu a missão. Pra nada. Cumpriu a missão, né? Então, como a gente tem esse arquétipo hiperativado em nós, porque nós temos 4 arquétipos principais, né? Que é a menina, a mulher, a mãe e a anciã. São esses 4 arquétipos que compõem a nossa interesse enquanto mulher, que é justamente o meu trabalho em cima justamente desses 4 arquétipos. Então, como a gente valorizou o arquétipo mãe, a gente fica o tempo inteiro nesse estado de doação, de extrema doação para o outro. Então, muitas vezes a gente, inclusive, maternaliza os homens, o que é uma furada, e eu já fui mãe de vários homens, eu sei o que eu estou falando. E dormir com mãe não é bacana. Dormir com mãe não é bacana, então muitos desses homens acabam indo buscar a mulher fora, porque se tem a mãe em casa, vai buscar a mulher fora, né? Então, e tem um outro arquétipo que muitas de nós também traz como uma sombra, que é da salvadora. Tem a Mulher Maravilha, que é a salvadora. Então, tem muitas de nós nutre a fantasia de que vai consertar o homem. Não, eu vou consertar, esse homem é bom. No fundo, ele é bom. Eu, por exemplo, comigo não vai ser assim. Gabi, comigo não vai ser. Gabi, só quero te pedir licença. Quando eu estava nessa relação, só para concluir, quando eu estava nessa relação, eu achava que esse lado, era aquela história de dormir com o inimigo, eu achava que esse lado sombra não era ele. Porque, no fundo, ele era bom, aquilo era uma coisa que tomava ele, e que o amor ia salvar. Só que aquilo também era ele.
E eu só consegui aprender isso quando chegou nesse limite do episódio de violência doméstica. Ali eu entendi que dali era para pior. E ali eu decretei para o universo. Foi quando eu decretei para o universo. Acabou aqui esse karma familiar. Porque quando eu olhei para a minha ancestralidade, eu vi também muitos homens abusivos dentro da minha linhagem paterna, masculina, nem paterna, porque materna também, mas masculina. O que hoje a gente chama, isso também é importante pontuar, o que hoje a gente chama de relação abusiva, relação disfuncional, era natural, algo, né, não há muito tempo atrás. A nossa tataravó viveu isso, a nossa trisavó viveu isso. Isso era normal. A gente só não dava um nome para isso, porque a mulher não tinha nem voz, não podia nem reclamar. Ela simplesmente e não dava nome, e não dava nome porque era normal. Se normal, você não precisa nem nomear, né? Isso. Exatamente. Então, assim, eu acredito, na verdade, que nós estamos num momento extremamente auspicioso. Só que é um momento desafiador, porque é um momento crítico, mas é a crise que gera mudança. Então, eu gosto muito de fazer uma analogia desse momento que eu chamo também de transição planetária, né? Eu acredito muito nisso, de que estamos numa transição planetária, saindo aqui da era de peixe para a era de aquários. Eu gosto de fazer uma analogia com os ciclos da Terra. Então, imagina, padrão vem de pai, né? Então, imagina que a Terra está aqui, batidinha, toda certinha, né? Toda padronizada, e a gente está o quê? Afofando a Terra para plantarmos as sementes da nova era. Então, a questão é que sementes nós temos nas mãos. Chegou a hora da gente olhar para essas sementes, da gente escolher o que a gente quer plantar nessa terra fértil, porque a terra está muito fértil, porque graças às redes sociais, nós estamos finalmente colocando em pauta temas que são fundamentais para a nossa humanidade, para a gente resgatar a nossa humanidade e a gente construir uma cultura de paz. Nossa humanidade, nossa dignidade, né? O que eu ia colocar naquela hora que você falou da Salvadora, eu falei assim, minha cara, só pontuando, foi a minha cara. Minha ex-cara. Foi. Já transformei a cara. Era uma máscara que você tirou. Graças a Deus você se livrou dessa máscara. Porque é uma máscara, na verdade, isso não é o seu eu real. Mas a gente, você falou, né? A gente vem vindo vivendo abusos, eu falo, nós mulheres, né, vivendo abusos que eram considerados normais. Então, que bom que hoje temos um poder de escolha, apesar de estar tudo muito puxado para as mulheres, tem que ser forte para ser mulher, mas avançamos, né? Tem muito ainda para avançar, mas já avançamos. Já temos voz. Aí que eu acho que mora o perigo. Eu acho que a gente avançou demais e os homens ficaram um pouco estacionados, como você falou já aí para trás, né? E aí o que acontece? Imagina, eu vou trazer um olhar também energético e espiritual. Imagina que essa energia que está ancorada na Terra há milhares de anos, ela não quer sair, ela não quer perder o lugar dela, o trono dela, sabe? Essa energia que nos atravessa todos nós, né? Que é uma energia que cultua o medo, que cultua a dor, o sofrimento, tudo isso. Nós estamos indo para uma era de expansão da consciência. E todos os problemas que a gente vê no mundo, na verdade, eles são frutos de um desequilíbrio energético, que é das polaridades yin e yang, feminino e masculino, que são opostos complementares. Então, imagina que essa energia do masculino, quando ela se exacerbou dentro dessa cultura patriarcal, ela se distorceu. E, com isso, ela gerou uma série de paradigmas que geram sofrimento, que geram separação, que geram exclusão, que geram dominação, opressão, etc. e tal. Então, essa energia, como eu falei, ela não quer perder o trono dela. Então, o que a gente está vendo, na verdade, é um sintoma. É um sintoma desse levante de mulheres, é um sintoma dessa energia do feminino que está reacendendo dentro de todos nós, inclusive dentro de homens.
eu tenho visto, né, a partir de todas essas experiências que estão acontecendo, muitos homens se posicionando também. Isso é Tô adorando. maravilhoso. Os homens estão entendendo que eles fazem parte tanto do problema como da solução. E Sim. uma coisa que é muito importante os homens compreenderem, que essa é a grande virada de chave. Quando os homens compreenderem que o patriarcado não é só opressor para as mulheres, mas para eles também, a gente vira o jogo. Porque você, desde cedo, você ouvir, tá parecendo mulherzinha, homem não chora, seja homem. Não sei. Isso é de uma violência contra a criança Não, muito e grande. o Aliás, que é quero ser indicar dois homem, filmes né? aqui. E O o que que é ser isso... homem? Mas eu quero aproveitar e indicar dois filmes aqui que, para mim, são prazeres de casa. Eu não chamo de dever de casa, são prazeres de casa. Que é o The Mask You Live In, né? A máscara na qual você vive. Não sei se é essa a tradução em Sim, já português. assisti, Mas excelente. maravilhoso. Que mostra como os meninos são moldados desde cedo para sustentar o patriarcado. E como é violento isso. E outro filme é O Silêncio dos Homens, que está, inclusive, no YouTube, que é um filme brasileiro, que é de um grupo de homens, né, que estão se trabalhando. Então, assim, nós mulheres, depois de tanto trabalho interno, depois de tanto desenvolvimento pessoal, para você olhar, a maioria dos grupos de autoconhecimento, espiritualidade, desenvolvimento pessoal, são compostos por mulheres. Nós agora finalmente estamos alcançando uma massa crítica e graças a essa massa crítica os homens estão começando a buscar também autoconhecimento, desenvolvimento pessoal e a desconstrução dessa cultura que também os machuca. É legal a gente falar, quando a gente fala homens, mulheres, a gente generaliza, mas a gente não está falando de todos os homens nem de todas as mulheres, né? Então, é bom às vezes a gente deixar claro, porque as pessoas olham e falam, nossa, generalizou, né? Nem todo mundo é assim. A gente fala que é realmente uma forma de expressão. Para facilitar o diálogo. Sim. Olha, eu vou falar aqui também que vou chamar de uma luta das mulheres, uma luta do feminismo. A gente precisa, não é as mulheres contra os homens. A gente precisa mesmo que os homens cheguem juntos, sejam aliados. Vai ser bom para todo mundo. Eu acho que todos esses conceitos acabaram sendo muito deturpados, né? Sim, todos eles. sim, e virou uma bagunça, uma confusão. Gente, o papo está maravilhoso. A gente daria para ficar aqui até amanhã. Nossa, só que Gabi, ela tem um outro compromisso agora. Então, assim, a gente já está aqui num horário limite. Mas a gente quer agradecer demais. Que papo bom. Delícia. Que coisa boa. Eu adorei também, adorei conversar com vocês. Eu trabalho com isso, né? Então, para mim, é fundamental ver esse movimento, apoiar esse movimento, né? De conscientização, de compreensão. Como você estava falando, assim, a gente não está falando sobre todo mundo, mas a gente também precisa entender que a gente está falando sobre a maioria, infelizmente, né? Porque ainda somos uma bolha. Né? Então, as pessoas que estão se trabalhando internamente, que estão questionando essa cultura, ainda estão dentro de uma bolha e a gente precisa furar essa bolha. Então, parabéns pelo movimento de vocês e agradeço muito o convite. Agora, Gabi, a gente também não vai deixar você sair solta assim, não. Não, é o seguinte, a gente quer te pedir uma mensagem para as mulheres assim que estão esgotadas emocionalmente e estão cogitando fazer essa pausa afetiva, essa pausa para se encontrar, né, Grace? Se acolham, se recolham e se escolham. Uau! Repete, Gabi, que isso ficou... E isso tem que virar, assim, um slogan. Se acolham, se recolham e se escolham. Matou, podemos acabar aqui agora, nesse momento. Né? Bom, então olha só. Vou até anotar essa frase. Gabi, obrigada. E olha só, o que a gente vai escolher? A gente escolhe que vocês compartilhem, comentem aqui o que vocês acharam. Se inscrevam no canal. É isso aí.
Vocês escolhem isso também? Bom, e toda quarta-feira a gente está aqui no YouTube e no Spotify, às 19 horas. No Arroba nosso. o nosso papo, a gente inventa. Ela quer me pegar, Não gente. é, mas é porque ela sempre esquece do arroba, é por isso. E no TikTok e no Instagram, arroba o nosso papo, a gente inventa. É isso. Beijo! Beijo! O nosso papo A gente inventa.